Olá, alunos! Vamos passar o concurso da Transpetro. E o assunto de hoje é sinais de pontuação, um tema que a banca Sesgran-Rio gosta muito de cobrar, tanto nas questões diretas de gramática quanto nas de interpretação de texto. A pontuação é fundamental para a clareza, coerência e o sentido da mensagem. Saber empregar corretamente os sinais de pontuação é o que separa um texto confuso de um texto preciso, e é isso que o avaliador procura identificar na prova. Então vamos entender de forma prática e direta como cada sinal funciona e em que situações ele é exigido. Começando pela vírgula, o sinal mais usado e ao mesmo tempo mais mal interpretado. A vírgula serve para indicar pequenas pausas na leitura e principalmente para organizar os elementos da frase. A Sesgran-Rio cobra muito o uso da vírgula para separar termos coordenados, ou seja, palavras ou expressões que cumprem a mesma função sintática, como em a Transpetro transporta petróleo, gás e derivados. Aqui a vírgula separa os itens de uma enumeração. Também se usa a vírgula para isolar expressões explicativas, apostos e vocativos, como em a Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, atua no transporte de combustíveis. Nesse caso, o trecho entre vírgulas traz uma explicação adicional, mas que se é retirada não muda o sentido essencial da frase. A vírgula também é obrigatória para separar orações coordenadas independentes, especialmente quando há conjunções adversativas, como mas, porém, contudo, todavia. Exemplo, os técnicos foram convocados, mas o treinamento foi adiado. O uso da vírgula antes do mas é obrigatório. No entanto, a vírgula não deve ser usada entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Esse é um erro que a Sesgran-Rio adora testar. Por exemplo, está errado dizer, os empregados participaram do curso. O certo é, os empregados participaram do curso. A vírgula nunca deve separar o sujeito do predicado. Agora vamos falar do ponto e vírgula, que tem função intermediária entre a vírgula e o ponto final. Ele é usado para separar orações longas ou complexas que já possuem vírgulas internas. Exemplo, a Transpetro atua em diversas áreas, como transporte marítimo e dutos, e mantém rígidos padrões de segurança em suas operações. O ponto e vírgula ajuda a evitar confusão visual e a indicar uma pausa mais forte que a da vírgula, mas sem encerrar o período. Também é comum seu uso em listas explicativas, especialmente em textos técnicos ou normativos. O ponto final é o sinal que indica o término de uma ideia completa. Ele marca o fim de um período e exige letra maiúscula no início da próxima frase. Em provas, a Sesgran-Rio pode cobrar o ponto em questões de reescrita, para verificar se o candidato entende onde a ideia se encerra e onde outra começa. O dois pontos serve para introduzir uma explicação, uma citação, um esclarecimento ou uma enumeração. Por exemplo, a Transpetro tem 3 princípios básicos: segurança, eficiência e sustentabilidade. O trecho depois dos 2 pontos explica o detalhe que foi dito antes. Em textos narrativos, ele também pode aparecer antes de um discurso direto, como em o gerente afirmou, o treinamento começará amanhã. Ponto de interrogação é usado ao final de perguntas diretas. Por exemplo, qual é o papel da Transpetro na logística de combustíveis? Já o ponto de exclamação expressa emoção, surpresa, espanto ou ênfase, como em atenção às normas de segurança. Em textos técnicos ou corporativos, o ponto de exclamação é usado com moderação, mas em provas ele pode ser cobrado para avaliar a mudança de tom no discurso. O travessão é um sinal versátil que pode indicar início de falas, destacar observações ou substitui parênteses de vírgulas para dar mais clareza, como em a Transpetro, que é responsável pelo transporte de petróleo e gás tem atua nacional. Nesse caso, o travessão cumpre a mesma função das vírgulas, mas confere uma pausa mais marcada. Em diálogos, ele indica a fala de um personagem, como em o navio já está pronto para o embarque. Os parênteses são usados para inserir informações secundárias, observações ou explicações adicionais, como geralmente com tom mais técnico ou explicativo, como em a empresa realiza inspeções periódicas a cada 6 meses em seus terminais. O conteúdo dentro dos parênteses complementa a informação, mas não é essencial ou estrutura principal. Os aspas são pregadas para indicar citações textuais, destacar expressões de outro autor. Tem os irônicos ou palavras usadas com sentido especial, como em o termo sustentabilidade é central nas políticas da Transpetro. Também se usa aspa para indicar falas curtas dentro de um curso, dentro de um T como em um termo citado atuante reticências indicam a interrupção, pausa emocional ou uma ideia que ficou subentendida, como se todos cumprissem as normas de segurança. O uso das reticências deve ser moderado, pois você pode tirar essa formalidade do texto. Já ponto de exclamação e ponto de interrogação, como interrogar barra, como também ser confrontar laxa, não são recomendados em textos formais, portanto nunca aparecem em provas da Sesgran-Rio. O candidato deve manter o padrão da norma culta e não evitar construções típicas de linguagem informal. A Sesgran costuma cobrar questões em que o candidato precisa reconhecer o valor expressivo da pontuação que seja como alterar o sentido da frase, por exemplo, trocar vírgulas por travessões ou retirar um par de vírgulas pode mudar totalmente a interpretação. Observe os engenheiros experientes e qualificados liderar um projeto, se retirarmos as vírgulas, os engenheiros experientes e qualificados liderar um projeto. Esse tipo de diferença é conata deles porém são do bons mais proporções sim, fact. Racham que atividade isso, isso é tão norma culto técnico da usada, parte são refeitas em tabs internos internos do texto quanto para de quais vezes que tem forma quanto com certeza habitual empresários sensíveis, através de remoto fidas as instituições são cada vez mais revitadas na logística de petróleo, gás e sustentabilidade. Seria o vário pós-simétrico transporte em convenção da a mais reduzida em seguintes não só para o aspecto, mas a pressão é sempre de intervenção. Visões alíneas pela banca precisa para infusão da variância caseira dentro do sacode de vibradoras. Quanto tom mais explotate alternadas a serem mais de marcas, como as versões da derivação com configuração adicional, como as expressões periódicas nas suas partes, uma conversão extensiva a partir do tratamento dos físicos agentes confere com isso a afirmativa da termos infração include de operação a faz se construir mais eficiente urgência. Sem sair compara com desenhas da história fecha as fontes para os produtores da simpática sedução de descarte nível de cara. Tal isso mesmo em tudo acontece antes do sinal de ser escritas e chicas da lei quanto da restrição também computação sonoras elevação da partinaria decisões periodicamente temos a de concorrência mesmo a empresa destaca o tempo sustentabilidade quando criança cada Japão sim nada bem resolvido os efeitos para melhorar a quantidade de estática estatalizadas não é motivar pelas dependências verificáveis só diretamente integrada de diversas funções por seguinte por trabalho.